A todos um forte bom dia islâmico. Hoje falaremos sobre os problemas na Ucrânia que só aumentam cada vez mais. Mas de certa forma, isso está relacionado ao fato de que o tempo que algumas figuras passam em suas cadeiras, tipo deputados e outros, também está cada vez maior. Antes de começarmos, vou mostrar um vídeo, como sempre. Aqui vemos claramente que os funcionários do centro de recrutamento ganharam uma arma especial. Obviamente, para proteção contra um inimigo externo, ou talvez contra um inimigo interno, que para os caçadores de gente, claramente são os cidadãos da Ucrânia. No vídeo de 1 minuto, vê-se claramente o funcionário do centro de recrutamento com um taco de beisebol, especialmente no início. E ele balança ativamente esse taco. Por isso, aparentemente, já estão distribuindo armamento padrão nessas mesmas unidades do centro de recrutamento. Eu já mostrei os tacos de alumínio ontem, e Zelensky continua dizendo que é melhor ficar em casa. O vídeo em si pode ser assistido no meu canal, porque o YouTube não permite violência e palavras inadequadas. Aponte a câmera do seu smartphone ou tablet para o QR Code e acesse direto o canal no Telegram. Ou então, na descrição do vídeo tem um link, é o primeiro que aparece. Entre no canal do Telegram e assista a todos os vídeos que estão lá. O mais interessante é que ainda existem pessoas que afirmam que todas essas coisas com o TCK são de Lugansk, que é um filme de Moscou, e que os atores são apenas figurantes. Não estou brincando, esse personagem já dizia isso antes. Ele continua afirmando isso até agora. Nas primeiras histórias sobre TCK, há de tudo. Onde você olhar, encontrará algum vídeo sobre TCK. Muitos deles, aliás, são gravados na região de Lugansk e não na Ucrânia. Há um estúdio completo e pessoas falando um idioma e sotaque semelhantes para se passarem por ucranianos. Funciona assim mesmo, e até investigaram os estúdios, atores e diretores. Resumindo, também os produtores e outros. Personagem muito estranho, vale destacar. Ele acabou indo parar no hospital. Disseram que era um ferimento e depois descobriram que era um ferimento direto no fígado. Bom, vocês sabem com o quê? Reanimaram ele e agora segue se apresentando. E esse personagem diz que são atores parecidos, com um sotaque parecido, mas se... Bem, está claro que por enquanto... Bem, no vídeo já está claramente mostrado que não é Lugansk. Ao redor da casa, carros, pessoas que muitos conhecem. Muitos conhecem aquelas pessoas que são levadas à força em vans, e depois disso começam a aparecer mensagens. Mas continuam afirmando esse absurdo. Olha, sinceramente não dá nem para descrever em palavras o que está acontecendo. Hoje, por exemplo, a Ucrânia perdeu a chance de entrar na União Europeia. Por quê? Bom, porque deu o nome daquela mesma unidade de combate em homenagem aos heróis da UPA. E a Polônia ficou imediatamente contra. Acho que vocês ouviram falar disso, mas hoje o presidente da Polônia e seus vice-presidentes declararam o seguinte: com Bandera, a Ucrânia não entrará na União Europeia. O vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa Nacional da Polônia, Władysław Kosiniak-Kamysz, declarou, novamente seguindo o mesmo posicionamento do presidente da Polônia, que o país não concordará com a entrada da Ucrânia na União Europeia se Kiev não deixar de homenagear os membros da ONU e da UPA, em especial Stepan Bandera. Ele afirmou isso ao vivo, então essa opinião provavelmente pode ser considerada oficial. De acordo com ele, a Ucrânia terá sérios problemas para se integrar à União Europeia se continuar usando a ONU e a UPA como símbolos nacionais. Kosiniak-Kamysz destacou que a Polônia manterá uma posição firme e exigirá que a Ucrânia abandone a celebração do líder do movimento nacionalista ucraniano. Ele também destacou, e aparentemente com razão, que cada país ao ingressar na União Europeia deve cumprir requisitos rigorosos, inclusive no que diz respeito à memória histórica. Na opinião dele, é inaceitável construir a cooperação europeia com base no respeito a pessoas ou movimentos que causam dor, rejeição ou espalham mentiras sobre países vizinhos, membros da União Europeia. E ele afirmou diretamente que, com Bandera, a Ucrânia não entrará na União Europeia. Enquanto isso, a Ucrânia não recua de suas ações e continua insistindo em sua posição. Portanto, o que se pode dizer? Se até a Polônia fez tal declaração, agora não é só a Hungria junto com Mader, mas também a Europa, e a Polônia é contra a entrada da Ucrânia na União Europeia. Enquanto isso, Zelensky está dizendo o quê? Zelensky diz o seguinte: está tudo bem, temos dinheiro. Na verdade, ao que me parece, ele começou a falar sobre negociações e sugeriu ao Putin, através de Lukashenko, iniciar negociações de paz. Lembro que ele se encontrou com a sua turma, digamos assim, com Lukashenko, e todos eles estavam conversando sobre alguma coisa lá.
Aqui dá para dizer que Zelensky fala quase todo dia que quer paz, que precisamos de paz, que ele quer fazer tudo como no começo. Ele disse que se ajoelharia até para o diabo careca, mas depois ficou claro que não era isso que queria dizer. Ele até está pronto, mas, por exemplo, não em Moscou e nem em Kiev, e sim em algum outro lugar, para onde Putin com certeza não vai, mas Zelensky pode ir. E ele está pronto para falar sobre uma certa quantidade de temas, e não sobre todos de uma vez. Então aqui também é assim, não saiu como se esperava. Agora Zelensky declarou o seguinte: provavelmente ele propôs negociações de paz, e Lukashenko assegurou à Ucrânia e aos Estados Unidos que os retransmissores na Bielorrússia, que ajudavam a ajustar a mira dos ataques russos contra a Ucrânia, não voltarão a funcionar. Zelensky estabeleceu prazo rígido para desmontar esses retransmissores. Não está claro se existiam, mas aparentemente agora não existem mais. E Zelensky enviou uma mensagem para Putin através de Lukashenko em 26 de junho, pelo que se sabe até agora. Por isso, se vai haver paz ou não, na minha opinião, é mais uma dessas coisas de você estar velho, você é isso, você é aquilo. Ei, vai ter paz ou não? Se não, então vamos continuar lutando. É mais ou menos assim, como no documento que Zelensky enviou para Putin naquela época. Lembram? Foi analisado, tinha um monte de coisa lá. Bem, é basicamente uma lista de insultos. E no final, de novo, isso aí. Ei, vai ter paz? E aí deu no que deu. Enfim, vamos para o próximo. Por que agora está difícil? Na zona de Chernobyl, começou um incêndio na floresta. Não foi por causa das altas temperaturas, mas por causa dos bombardeios, em algum lugar, aparentemente, uma faísca. E pronto, fogo! Em Kiev e nos distritos da região de Kiev, foi registrado um agravamento da qualidade do ar devido à propagação dos produtos da queima vindos da zona de exclusão de Chernobyl. As nuvens de fumaça dos grandes incêndios florestais têm alta concentração de monóxido de carbono e partículas sólidas. A análise mostra que massas de ar poluídas se espalham a partir da zona de exclusão de Chernobyl. Os incêndios começaram em 25 de junho. Depois pioraram. Agora em Kiev já avisam: fechem janelas e portas, pois as emissões são tóxicas. Como resultado da queima dessas florestas, tudo isso vai para vocês. Сейчас. Agora a situação não está melhorando. Nas áreas próximas à zona do incêndio, continuam se formando plumas de ar poluído. Bem, os socorristas estão agindo, os bombeiros estão agindo, mas até agora não conseguiram eliminar completamente as fontes de incêndio. Agora conseguiram apagar um grande incêndio perto do Departamento de Pesquisa Científica. Mas em outras áreas, essas tentativas continuam. E também se sabe que o nível de radiação está normal. Eles verificaram, aparentemente, com a ajuda de um contador Geiger e de algum outro aparelho. Não há problema aqui. O incêndio começou devido à alta temperatura. O controle da situação radiológica está sendo feito totalmente, mas por outro lado, é claro que lá existem isótopos radioativos, que se acumulam nas plantas, mas não em uma concentração que represente ameaça para os que estão ao redor. Ou estão acalmando todo mundo, ou não há uma terceira opção, como dizem. Na minha opinião, realmente está tudo certo do ponto de vista da situação radiológica. Está normal, pois hoje você pode ter seu próprio contador Geiger, que nem é tão caro. Antes ninguém sabia, pois não existiam esses aparelhos. Hoje, você compra um aparelho no AliExpress por quase nada, e ele mostra o resultado de qualquer forma. Claro, não com muita precisão, mas pelo menos mais ou menos ele mostra se você vai morrer no dia seguinte ou não. O próximo é que realmente está sendo confirmado o corte de eletricidade. Ontem, no vídeo de ontem, aqui se eu não esquecer, vai ter um link, eu mostrei tudo isso. Os cronogramas de desligamento estão voltando. De repente, tempos difíceis chegaram para os funcionários. Ou seja, o verão, e de repente descobriram que no verão faz calor e os condicionadores de ar estão funcionando. Você pode imaginar, o nível de estresse, a frustração dos funcionários, que simplesmente não conseguem lidar com essas dificuldades. No outono há folhas e chuvas, no inverno neve, na primavera a neve derrete, e os bueiros entopem de novo se não forem limpos, mas não por sujeira, e sim por outros motivos. Bom, e no verão é o calor e o aumento do consumo de energia, e no inverno também aumenta, né? O consumo de energia, porque no inverno as pessoas querem se aquecer, não querem morrer de frio, então se aquecem, e no verão não querem morrer de calor, então também se refrescam. Por isso o funcionário público passa por tempos muito difíceis e bom. Se você está cansado de política, eu tenho um canal sem política,
é um canal científico chamado Americanos na Lua. Aqui falamos de tudo, da luta contra o obscurantismo, as construções como as pirâmides dos Anunnaki, até vídeos científicos de verdade, onde eu falo, por exemplo, sobre Yellowstone, sobre vida em Marte, sobre orgânica, sobre a explosão de uma nova estrela, sobre a descoberta de um fragmento da Lua na Terra. Enfim, se inscreva no canal. E tem também um organismo interessante que vive a 10 km de profundidade no oceano, sobre o qual eu também falo, então se inscreva, não se esqueça. Devido a esses tempos difíceis, os ucranianos estão sendo alertados sobre possíveis mudanças em... Durante o dia, restrições temporárias serão retomadas em todo o país, podendo afetar empresas e consumidores residenciais. Das 17H às 22H para empresas industriais e negócios, haverá cronogramas de limitação de potência. No mesmo período, haverá desligamentos programados de energia para todas as categorias de consumidores. Ou seja, novamente estão dizendo que em alguns lugares vai faltar energia por 3 horas, em outros por 5 horas. Mas nós sabemos que depois não vão contar isso nas notícias, que em alguns lugares ficou 20 horas, em outros até 3 dias sem luz. E se alguém reclamar, o que eles vão dizer? Tem que ir para a guerra, tem que ir para o front, porque só existem deveres. E finalmente, temos mais informações sobre o Trump. Aqui é interessante, no geral, a informação de que ele nem pretendia garantir nenhuma paz. Mas, aliás, falando em garantias, onde está? Zelensky está exigindo garantias aqui. Isso é uma das coisas engraçadas que estão acontecendo agora sobre garantias. Onde está aqui que Zelensky está exigindo garantias aqui? Assim como todos oferecem paz ao Putin, exigem garantias diariamente. Todo dia pedem garantias. Zelensky declarou que a Ucrânia vai intensificar o trabalho com parceiros internacionais nas próximas semanas para alcançar a paz. E aí surge imediatamente a pergunta: e antes, o que vocês estavam fazendo nesses 4 anos? Por que ainda não foi intensificado ou ativado o trabalho com parceiros internacionais? Ou seja, isso é como se fosse uma ativação durante 3 dias em alguma conferência no exterior. Beberam, comeram, limparam a boca com um guardanapo e foram embora. Um mês depois lembraram que precisavam se encontrar de novo, pois já estavam cansados lá. E as esposas, famílias ou países com o nariz, que de repente quer comer. Provavelmente precisamos ir de novo a algum palácio, comer bem de novo, discutir algumas questões. Por exemplo, a greve de fome do buival na África do Sul ou então por falta de cobras. Destinar fundos para isso, realizar conferências e voltar para casa satisfeitos de novo. E isso continua até agora. Zelensky declarou o seguinte: na próxima semana, vamos trabalhar com os parceiros. Existem coisas que valem a pena fazer para aproximar a paz. Obviamente, antes elas não existiam. Provavelmente só apareceram agora. Estranho, a agenda internacional será intensa. Antes era interna. O que está acontecendo? Não está claro. Estamos assistindo. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. De acordo com nossos pedidos, assim como dos participantes da coalizão interessados. Com a coalizão dos dispostos, acho que Zelensky se reúne mais do que com a própria esposa. Desculpe. E se até agora nada foi decidido, então quanto tempo mais dá para esperar uma resposta? O que ainda pode estar sendo decidido por lá? Já faz 1 ano que eles ficam correndo de um lado para o outro, como um bobo com uma mala sem alça, e até agora não há nenhuma resposta. Mas se em 1 ano vocês não fizeram nada, sendo todos amigos aí, entre amigos, conhecidos e tudo mais, então, bom, que garantia se pode esperar agora? Isso é conversa fiada. Só por conversar, na minha opinião, não vai sair nada de bom disso. Zelensky destacou, por sua vez, que junho e julho devem ser produtivos para a Ucrânia, principalmente para o nosso objetivo comum de garantir a segurança. Bom, eu nem vou comentar sobre isso. Eu não entendo o que isso significa. Por que eles são produtivos para o nosso objetivo comum? Isso é meio absurdo. Bom, em 17 de junho, na cidade francesa de Vienne-le-Château, terminou a cúpula do G7 de 3 dias e ela se tornou mais uma oportunidade para conseguir o apoio dos Estados Unidos. É totalmente incompreensível porque não conseguiram antes. Segundo as declarações finais da cúpula, os países do G7 prometeram pressionar a economia militar da Federação Russa e reforçar as sanções ao setor de petróleo e gás. É assim, novas garantias por novas garantias. Tudo novo, só o presidente é o mesmo de sempre. Bem, é assim que as coisas funcionam por aqui. Então, o que está acontecendo com o Trump? Dizem que Trump nunca teve a intenção de contribuir para a vitória, mas suas ações ajudaram a aproximar o fim da guerra. Por quê
E como? Dizem que o chefe da Casa Branca tirou dos Estados Unidos o controle sobre Kiev, permitindo que a Ucrânia levasse a guerra ao território russo. Aparentemente, o que querem dizer é que agora a Ucrânia está realizando ataques com drones no território da Federação Russa, atacando refinarias e causando explosões em vários lugares, enquanto antes os Estados Unidos e o Reino Unido eram firmes ao dizer que isso não podia ser feito. E, caso contrário, isso seria uma escalada. Bem, aqui foram escalando e no fim levaram a escalada ao máximo. Deu no que deu. Não teve arma nuclear, então veio algum Oreshnik estranho. Alguns dizem que nem era um Oreshnik, mas veio. Bom, não sei. Talvez tenham lançado tomates ou jogado batatas. Mas no final das contas, está rolando uma espécie de discussão morna. Eu ia dizer esquizofrenia, mas quero dizer uma troca de opiniões entre a Rússia e a Ucrânia. Uns dizem, nós vamos mostrar pra vocês, agora vem a resposta. Outros dizem, agora vamos mandar o bumerangue pra vocês, mas ele fica indo e voltando pra lá. É como caçar cangurus na Austrália. Agora está assim aqui também. O bumerangue vai e volta, e muitos comentários usam essa ideia de resposta, como poderoso. Bom, acho que por hoje é isso sobre esses pontos. Agora vale a pena ver o que pensa toda a nata da política ucraniana. Lembram daquele especialista dos Estados Unidos que gritava? Vale a pena ver o que pensa toda a nata da política ucraniana. Lembram daquele especialista dos Estados Unidos que gritava? Ele gritava com a jornalista, lembro, que o convidou para o estúdio e ousou, Deus me livre, interrompê-lo. E aí começaram esses gritos. Deixa ele dançar então, por favor, por favor, por favor, por favor. Não deu certo. E no final assistimos. Viu, vamos entrar. Então, sim. Sob o riso desse chefe da barraca de Cheburek. Então qual é o resultado? Ura! Svitsi, vamos entrar nisso. Esse personagem aqui, que está com uma cara séria e complicada mais uma vez, com esse mesmo obrigado por assistir. Vamos dar uma olhada nesse personagem com uma expressão séria e complicada. Mais uma vez com essa mesma rede. Eu também tenho a minha proteção, agora também vou virar correspondente de guerra urgentemente. Então ele declara o que declara, isso ofende o Putin. Vamos não esquecer da era do Putin. Ele se esquece das coisas, faz xixi nas calças e tentam fazer algo agradável para ele nesse Dota, além do Prisma. Bem, isso precisa ser declarado na televisão central. Esse é o canal 5, parece que é do Poroshenko. E tem esses tipos de figuras lá. É isso aí. Deus vai nos ouvir que quando Putin, ou melhor, a Federação Russa, finalmente perder, Putin simplesmente não vai perceber isso. Você admite que isso pode ocorrer? Se queremos vencer, repito, precisamos de pessoas, forças armadas e de defesa. Por isso peço que todos se juntem. Bem, eu me juntei, eu entendo que na própria cozinha, com essa redinha, é fácil falar que tudo está mais forte, mais poderoso e coisas assim. Mas primeiro ele mesmo deveria se alistar e mandar uma foto não da barbearia, não depois dela, mas sim da guerra. Mas todos fazem isso. Não é que seja um pecado, é assim que eles fazem. Isso é na defesa. Tem muitas vagas. Bem, basicamente não há nada melhor hoje em dia do que viver matando russos. É simplesmente assim. Em geral, sim. Essa é a palavra. Lembro que imediatamente tem esse personagem do barbearia chamado Ellis. Ele de alguma forma jogou lama no próprio rosto. De novo, deixou a barba, tudo, o penteado perfeito, tudo. E disse que ele e os caras estavam na posição. E lá eles lutaram contra o inimigo. Foi filmado perto de Kiev. Eles têm um local especial lá onde fazem churrasco nos intervalos. Gravam. Bem, nessas situações. Mas essa lama no rosto, aquilo foi pesado, claro. E claro, ainda tem mais algumas dessas figuras. Hoje em dia tem muitas. Por exemplo, o blogueiro Bobarenko, ele imediatamente saiu da sua garagem. Agora ele diz que a Rússia não vai resistir por muito tempo. Vou te dizer, eu não tenho essa informação. A Rússia não vai aguentar de jeito nenhum. 5 anos assim, que nada. Por que gritar tanto assim, meu Deus? Nem 3 nem 2 anos eles suportaram. A Europa mostrou à Rússia que conseguimos por 2 anos. A Europa se posicionou de forma clara, mas pelo que vejo, ela mesma não está tão bem. Não é em todo lugar, mas até a Alemanha não está se sentindo bem lá. Apoie a Ucrânia claramente. E você, aguenta 2 anos, Putin, consegue? Não? Então congele-se. Tão ameaçadores, eles realmente, eu não sei, ficam gesticulando com as mãos. Gesticulando. Bem assim mesmo. Mas nós temos, enfim, um agente secreto chamado Vika Vuikos Polonini. Ele olha pra longe e vê a Crimeia. E na Crimeia ele vê, agora vai contar o que vê. Se os ucranianos realmente desembarcarem, o que acontecerá com esses que vieram de fora e o que fazer com eles, entre outras questões.
Afinal, são 1 milhão de pessoas, elas estão saindo de lá. Mas é claro que estou um pouco adiantando as coisas. Talvez eu esteja confundindo um pouco o desejado com o real. Eu não entendi nada. É interessante, mas não dá pra entender. Esse aqui, Vico Spolunin, ele agora fala muito, frequentemente com trava-línguas, algo assim, sem vírgulas, sem pontos, E separadamente, em palavras soltas, as frases dele não se conectam de jeito nenhum. Fica algo assim, desse jeito. Sobre a Crimeia, alguns visitantes não entendem o que está acontecendo. Agora pense no último personagem. Ele grita tanto quanto os outros, de verdade. Vamos ouvir o que ele quer dizer. Não firmar contrato com o exército russo? Esse personagem está na Áustria com suas florzinhas. Fugiu há tempos. Não quer ir para a Ucrânia, mas fala dos que fogem do serviço militar. Um desses que fugiram do serviço militar já foi acusado criminalmente, esse tal de Omelian. Mas pelo visto, o próximo é esse aqui. Gente desse tipo. Bom, isso não é como uma guerra, quando você defende o país, como os ucranianos. E o que aconteceu com o filho? Defende? E o que... Sim. E o que houve com o filho de Matvienko? Onde está o filho de Solovyov? Em que frente ele está? E o que isso tem a ver? É assim que falamos da Ucrânia. Se Bereza tem interesse na Rússia, que vá lá descobrir. Mas estamos falando da Ucrânia. Toda a elite russa está afastada desse processo. Bem, tudo bem. Mas estamos falando da defesa da Ucrânia. Bereza não é Rússia, você confundiu os lados. Pegue uma bússola, a Ucrânia fica mais a oeste. A Rússia não interessa aos ucranianos que estão lutando na linha de frente, no sentido de quem a está defendendo ou não. Eles veem os contratados. E o que o filho da Matvienko está fazendo lá? Isso não interessa a nenhum ucraniano. Essa retórica é muito estranha. Aqui e lá, os filhos dos deputados estão no exterior, mas ninguém se importa com o que acontece com eles lá. As pessoas que estão lutando olham para o que está acontecendo aqui. Bereza. Aqui, em todas as opções, temos edições dos deputados. Onde? No Batalhão Mônaco, na barbearia, em algum lugar, até a jornalista olhou para o outro lado. Sim. Até os próprios ministros. Eles estão em conflito? O da infraestrutura? Amelian Boivak. Mas ele fugiu para o exterior. Ele é acusado de evasão. Exatamente. Ele é acusado de mentir sobre seu serviço militar. Na verdade, ele fez coisas que não deveria. E lá mostraram que ele lutou na trincheira. Mostraram como ele enfaixou a perna com uma atadura fina, de uma só camada, e disse que o osso da perna foi quebrado por uma bala. O ministro das Finanças, o Minsk, ele está lutando agora. Desculpem, muitos deputados lutaram na legislatura passada. Mas onde estão lutando? Na frente do quiosque de Cheburek, da barbearia, do álcool, só para o inimigo não pegar? Sinceramente, não sei. Mas tudo bem, pelo visto, a Bereza vai saber melhor amanhã. E é assim que estamos. Ou seja, a situação não melhora nem piora. Atualmente, como pode ver, tudo segue praticamente igual dia após dia, com a mesma retórica. Antes havia mudanças, agora está assim. Mas mesmo assim, há certas mudanças na linha de frente. E provavelmente, no vídeo da noite eu vou falar sobre isso, porque é a situação. Por isso, inscreva-se no canal, não se esqueça. Esperamos. Paz para todos. Tchau para todos. Façam contratos, criem relações em equipes e acabem com cargos. Caso contrário, todos os civis têm medo, achando que toda a culpa é da infantaria. Zero. Não, é o suficiente. Tem trabalho suficiente. Precisa de tudo. A gente vai pro trabalho não como se fosse uma obrigação. É uma alegria pra gente, vou dizer assim. Chegamos aqui e é um mundo completamente diferente.